Eu vou analisar nesse vídeo quais questões que eu acredito que podem ser passíveis de recurso, seja para troca de gabarito, seja por anulação do concurso de assistente de administração da UFRJ, tá? Que aconteceu domingo, a gente está gravando na segunda, dia 9 de março, a prova foi dia 8 de março, tá? A ideia é bem simples, te ajudar a que você possa entender, formular um recurso melhor, entender de fato ali se faz sentido aquele recurso para você, ou se aquele recurso para você não faz sentido, se aquilo ali vai ser somente para perder teu tempo, e eu não quero que você perca tempo não. É lógico que eu não tive tempo ainda preciso de analisar todas as questões que foram colocadas na prova uma a uma, até porque tem matérias, questões ali, que não é da minha área de atuação, então acaba exigindo um pouco mais de tempo. Mas de cara, o que eu posso explicar? Que tem sim questões que eu acho que devem ser anuladas, questões que eu acho que são passíveis de mudança de gabarito e que também acho que você deve ficar até o final para entender de fato o que está acontecendo e aí aproveitar esse tempo de maneira inteligente. E se você sabe de alguém que fez esse concurso, por exemplo, e que ainda está meio perdido sobre as questões, que a banca fez uma série de coisas que eu vou comentar no vídeo que eu não concordo, que eu não acho maneiro, que eu não acho legal, e marca essa pessoa aqui no vídeo, encaminha esse vídeo para essa pessoa, fala, cara, assiste esse vídeo aqui porque o Flávio gravou esse vídeo e esse vídeo está bem legal e é bem para que você entenda de verdade o que está acontecendo com o teu concurso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, essa prova aí foi a prova que a banca disponibilizou. O que aconteceu hoje? 10 horas da manhã liberou banca e gabarito preliminar, como estava previsto no programa, beleza? Só que o gabarito estava cheio de questões trocadas, cheio de questões erradas. Quando foi 10 e meia, 11 horas da manhã, deve ter chovido reclamações no Instagram e por e-mail. O que ela fez? Liberou outro gabarito. Isso já começa a ferir um pouco a lisura do certame, deixa o candidato. Imagina, o candidato em casa, sentado lá, opa, deixa eu ver meu gabarito. Aí ele olha a primeira, errei. A segunda, errei. A terceira, errei. Meu Deus do céu, cara, o cara dá um nervoso na pessoa. O ser humano fica meio que preocupado com aquilo ali. O que eu estou te dizendo? Que isso aí destabiliza o candidato. E aí depois, 40, 50 minutos depois, ele vai saber. Às vezes nem sabe que ela publicou outro gabarito. Ele parou de ver e saiu. Não tem grupo, não tem nada, ele não está sabendo. Então manda esse vídeo para ele falar, cara, que é real, tá? Vamos lá. Nessa prova aqui, que foi a primeira prova, eu vou passar aqui, tá? Vou passar por administração pública. A informática estava quase impossível, que eu olhei aqui. A informática estava bem difícil, foi unânime. Muita gente falou a mesma coisa. Flávio, informática estava impossível. E eu acho que tanto conhecimento de administração pública quanto informática vão eliminar muitos candidatos, porque tem que fazer o mínimo de pontos, tá? Tem que fazer o mínimo de pontos para ser aprovado nesse concurso. Eu acho que a maioria, não, muita gente, maioria não, mas muita gente não conseguiu fazer 3 de 6 em informática, infelizmente, tá? Isso não é algo que eu falo assim de boca cheia, que legal, não, pelo contrário, tá? Pelo contrário. Veio com um nível mais difícil do que a prova que foi de nível superior, de administrador que teve na semana anterior. Isso me faz com que eu até conversei com a galera hoje do trabalho, falei, cara, parece que a banca não tem um padrão, não tem um termômetro, sabe? De olhar e falar assim, olha, isso aqui, a banca, se é nível superior, a questão vai ser mais difícil que nível médio. Não, a banca faz o que quer, a banca segue o seu próprio padrão, tá? A primeira questão que eu vou mostrar para vocês aqui é a questão de número 38, tá? Essa questão aqui, ó, de número 38. Por quê? Só para você entender. A questão diz assim, ó. Na elaboração do edital para o processo licitatório a ser divulgado para a compra de material hospitalar, o presidente da comissão de licitação de um hospital público retirou o documento, vírgula, sem justificativas técnicas, vírgula de novo, ou seja, esse termo está entre vírgulas, está destacado, vamos lá. Aí diz assim, ele retirou, sem justificativas técnicas, exigências que poderiam impedir a participação de empresas menores no certame. Na prática, o que aconteceu? O presidente da comissão de licitação olhou o documento de licitação e falou assim, ó, esse item aqui, ó, 2, 3 e 4, só um exemplo de número, tá? Pode tirar, porque isso aí vai impedir empresa pequena, então tira. Só que ele não justificou, ele só tirou, ele não fez justificativa técnica. E o certo era ele fazer uma justificativa técnica. Ele não fez. Aí a questão segue assim, ó. Aí a questão vai falar assim, deixa eu botar aqui, isso. Este comportamento do presidente favorece o cumprimento do princípio licitatório. E banca deu como gabarito isonomia. Na verdade não tem gabarito. Todas as questões não preenchem. Por quê?
Quando você, presidente de uma comissão de licitação, retira sem justificativa técnica, você não favorece o cumprimento da isonomia. Você desfavorece o cumprimento da isonomia. Ou você favorece o descumprimento da isonomia. Escolhe onde você vai colocar o prefixo desde o teu recurso. Seja no desfavorece o cumprimento ou favorece o descumprimento. Não importa. A questão 38 é uma questão que eu, Flávio, acredito que deva ser anulada, tá? Mas, Flávio, se a banca não anular, eu estou aqui te ajudando, tá? Se a banca não anular, aí já não é mais comigo. Eu estou te dizendo, a análise deve ser feita, tá? Existe um erro no comando dessa questão. Logo, cabe recurso. Vamos dar uma olhada em outra questão aqui, que é uma questão que fala de acurácia de estoque. Diz assim. É a questão de número 49, essa aqui, ó, tá? Aí ela diz assim, vou até aumentar aqui e vou puxar um pouquinho para o lado. Aumentar de novo, para ficar só com ela na tela, para ficar melhor a visibilidade aí. Aí a questão diz assim, ó, na empresa FTPS, poderia ser qualquer nome, tá? Diz assim, foi determinado a um assistente administrativo lotado no setor de estoque que, uma vez concluído o inventário físico, deva-se proceder ao cálculo da acurácia do estoque, da acurácia de controles, que é a acurácia de controle de estoque. Para realizar esse cálculo, o assistente necessitou estabelecer a relação na qual divide-se. E aí te dá 5 opções. A banca deu como gabarito letra E. Nenhuma das opções preenche corretamente. A menos pior seria a letra D, mas ela está invertida. E eu vou te explicar o porquê, tá? Na questão 49, ele fala sobre a acurácia dos controles, a acurácia de estoque. E o que é a acurácia de estoque? Trocando em miúdos. Eu fui lá, fiz o meu inventário físico, contei tudo. Fui lá, contei todos os itens, registrei tudo. Agora, alguém fala assim, Flávio, qual é a acurácia de estoque? Eu falo, a acurácia de estoque? Flávio, o índice de precisão do estoque. Como é que eu vou saber a precisão? Eu vou analisar o que eu contei, a quantidade de itens que eu contei no inventário físico, tá? E eu vou analisar também a quantidade de itens que deveria existir no estoque. Com base em quê? No que está descrito lá no meu estoque, no meu sistema de controle de estoque. Então eu vou dividir o número que eu contei, que é o correto, pelo número total. Então imagina que eu tinha que ter 10 itens e eu contei 8. É 8 dividido por 10. 8 dividido por 10, você tem um número, 0,8, ou seja, 80% de precisão no estoque. A banca falou que é a letra E, valor dos itens corretos pelo valor total dos itens. Aí ela cometeu um erro grave, excesso de maldade do examinador fez ele cair na própria casca de banana que ele colocou, porque não é valor dos itens corretos. Porque na acurácia de estoque eu não estou olhando o valor, eu estou olhando a quantidade de itens e não o valor que os itens têm, tá? Então não pode ser a letra E porque fala valor. A letra D fala número total de itens, ou seja, está em cima, numerador, pelo número de itens corretos. Aí não seria 8 por 10, seria 10 dividido por 8. Aí está totalmente diferente. Logo, a letra D seria o gabarito, mas está invertido. Onde está o numerador, é denominador e vice-versa. A fórmula, você pode jogar no Google agora. Fórmula da acurácia de estoque, vai aparecer para você. Número total de itens corretos dividido pelo número total de itens de estoque. Então, se eu tenho 8, por exemplo, foi um exemplo, 8 dividido por 10, eu tenho 0,8. Agora, se eu tenho 10 dividido por 8, eu tenho outro resultado e a matemática não vai falhar. Então, essas duas questões, eu acredito que tenham capacidade assim, de entrar em recurso mesmo, tranquilamente. Podem ter outras, sim. Eu não analisei tudo, mas essas duas, assim, pode pedir anulação, tá? Claramente. Agora, todo o conteúdo praticamente que apareceu na prova, a gente, graças a Deus, assim, conseguiu trabalhar no nosso curso, seja no curso de teoria, no curso completo, na revisão que a gente fez da imersão de carnaval. A gente trabalhou e os alunos sentiram uma certa tranquilidade na hora de fazer essa prova, e foi uma prova muito difícil, tá? Eu não acho que a nota de corte vai ser muito alta. Geralmente, nesses concursos de assistente de administração, você precisa fazer em torno de 90% de pontos para estar dentro das vagas. Nesse vai ser diferente. Eu acho que a minha aposta é que o número vai ser um pouco menor, tá? Não vai ser 90% não, pelo grau de dificuldade que a prova apresentou, tá? Agora vamos falar da discursiva, porque agora é que o bicho pega.
tem questão discursiva que eu acho que pode ser anulada e o bicho vai pegar, tá? E o bicho vai pegar. Eu vou te mostrar isso aí. Deixa eu só ver se eu troco aqui pra gente poder ver isso aí direitinho. Vou botar esse aqui e vou colocar outro na tela para você, tá? Isso aqui é o material da nossa discursiva, tá? Isso aqui é o material da nossa discursiva para você entender que aqui na discursiva, eu dei um curso só de discursiva junto com o professor Sidney Martins. Aí esse é o material que eu venho explicando, chamei de discursiva 30 pontos. Neste material aqui, ó, quando a gente vai lá na nossa página, eu falo dos conteúdos do programa, aí aqui, ó, de cara, a gente tem aqui, ó, logo quando eu começo a falar assim, agora o pulo do gato, ó, agora é o pulo do gato. Temas quentes para a discursiva Selecom, com base no conteúdo mais discursáveis. Gestão de pessoas, quais são os dois primeiros? Motivação e liderança. Se você for lá, pegar, mesmo na prova, se você for analisar a prova, que eu até fechei a prova que não era para ter fechado, eu vou ter que abrir ela de novo, tá? Vou abrir ela de novo para a gente poder botar ela na tela. E aí a gente vai trabalhar ela, eu vou te mostrar isso aqui. Cadê? Downloads, documentos. Eu estou tentando achar a prova aqui, mas vamos seguir, tá? Eu vou te mostrar. As duas primeiras questões foram questões que falavam sobre... Duas não, né? A primeira e a terceira falava sobre liderança e falava sobre motivação. Então as duas estão aqui, estão dentro do programa do edital, estão dentro do nosso material, e eu ainda discurso um pouco mais sobre elas aqui embaixo. Eu dei vários temas que poderiam cair, e aqui eu discurso sobre elas ainda. Eu ainda falo aqui, ó. Liderança e motivação, pergunta provável, o que a banca espera, qual a resposta modelo. Então, assim, tudo isso foi trabalhado. Agora, a terceira questão, deixa eu ver se eu vou... A primeira questão foi sobre liderança. Liderança está no nosso material, como eu falei. A terceira questão foi sobre motivação, falando de Maslow, para falar das necessidades fisiológica, seguranças, sociais, estima e autorrealização. Beleza. Agora, a segunda questão é uma questão que eu acho que deve ser anulada e você deve pedir anulação, tá? Eu vou te explicar o porquê agora, um papo reto com você. Olha aqui, ó. A administração pública deve demonstrar efetiva preocupação com a prestação dos seus serviços, dando a devida atenção à sua qualidade e utilizando medições e indicadores em busca de melhorias, transparência e humanização. Nesse sentido, o governo federal criou a Lei 13.460 de 2017, grave esse número, que dispõe da participação da proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, tendo como base a referida lei, disserte sobre pelo menos 5 direitos básicos dos usuários. Aí é que o bicho pega, tá? Aí é que o negócio fica mais complexo. E eu vou te explicar o porquê. Vou diminuir um pouquinho. No edital verticalizado, que a banca coloca, que eu coloquei lá, diz assim, ó, Lei 14.129, dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei 7.116, a Lei 12.527, a Lei 12.682 e a Lei 13.460, tá? Ó, 13.460, ela altera essa Lei 13.460, só para você ver, ela alterou a Lei 13.460. Você está vendo completo, é o próprio texto que está aí, tá? Não sou eu que estou inventando nada, não. Agora, vamos dar uma olhada nessa lei. Olha o que a Lei 14.129 fala. Dispõe sobre os princípios, regras do governo digital, a eficiência, e ela diz que altera as leis. Ou seja, o teu edital não fala que cai a Lei 13.460, ele diz que cai a Lei 14.129. E a questão discursiva tem que vir de conhecimento específico. E não tem essa Lei 13.460. Portanto, eu acho que essa questão deve ser anulada, tá? Eu acho que você deveria entrar com recurso porque ela não está no edital. Beleza? Te ajudei? Comenta aí no vídeo o que você achou desse vídeo. Tivemos aí alguns erros que até não estavam aparecendo, mas, cara, é importante estudar. Tamo junto. Siga firme no propósito. Deixa aqui o teu comentário. Se você gostou, deixa tuas dúvidas, manda tuas perguntas, encaminha esse vídeo para alguém e bora pra pirar. Valeu!